Bem, minha gente, estou aqui mais uma vez com um novo assunto, diretamente do Ex-Lege Advocacia, o canal do direito, um canal que criei especialmente para a gente discutir justamente matérias relacionadas ao mundo jurídico. A gente começou a dar umas pinceladas sobre o direito natural e agora a gente vai falar um pouco sobre direito constitucional. Meu nome é Manuel Modesto, sou advogado há cerca de 3 décadas, 30 anos, tenho uma vasta experiência de militância nessa área da advocacia e por isso mesmo quero transferir um pouco de meus conhecimentos para cada um de vocês que vier a me acompanhar. Mas antes, porém, se inscreva no meu canal, dê o seu like, toque no sininho, faça o seu comentário, dê a sua sugestão. Então, vamos falar sobre direito constitucional, a sua origem, e vamos ver como é que realmente foi o surgimento desse importante direito para todo o mundo, principalmente o mundo ocidental que adotou o regime político democrático, Então, vamos dar início à nossa apresentação inicial, Então, vejam bem, a origem do constitucionalismo, Vamos falar sobre a origem, como se deu, evidentemente, que, na realidade, alguns dos primeiros textos constitucionais vêm desde a Grécia Antiga, de forma rudimentar, porém, em quase nada normatizava a vida desses povos como Estado constitucional, não passíveis de ser considerados devidamente elaborados sob a égide de um texto respeitoso em face do absolutismo em que se centrava a redoma do poder e de quem chegava ao topo deste, que na verdade era, de um modo geral, ungido por algum dos deuses em que cada um desses povos depositava a sua crendice. Tudo era obra do Supremo Criador. Era dentro desse contexto que viviam essas civilizações que, de certa forma, deram uma grande contribuição para o direito dentro das aberrações e arbitrariedades que praticavam, não querendo dizer que hoje é muito diferente, só tendo mudado o formato da luta pelo poder. Então a gente pode perceber que desde a Grécia Antiga, já realmente surgia alguma coisa nesse sentido de constitucionalizar, alguns princípios para normatizar a vida
em sociedade. Mas devido, né, esse poder ser dominado pelo absolutismo, pela força, né, pela unção dos deuses, então realmente o que prevalecia na realidade era a vontade daquelas pessoas ocasionais que possivelmente estavam no poder, e além do mais se acreditava que tais pessoas estavam ali porque era a vontade do Deus que cada povo professava em cada uma das épocas da Grécia Antiga, não é? Mas a coisa, né, foi evoluindo de tal maneira que, passados, né, algum tempo, depois de alguns anos ou centenas de anos, evidentemente que houve uma certa evolução. E isso a gente vem a perceber quando é introduzida na Inglaterra a Carta Inglesa de João Sem Terra. Mas isso, na realidade, não era porque a nobreza inglesa ou o povo inglês, na realidade, queria realmente isso. Na realidade, a imposição era algo que vinha justamente dos poderosos que estavam no comando do poder. E a figura do rei, naquela época, por volta de 1215, pressionado, né? A nobreza real pressionada pela casta social daquela época, passou então a elaborar algum texto no sentido de abrir mão de algum direito, não é? E dar um determinado poder nas decisões reais a uma casta social, né? Então, os primeiros indicativos no plano realístico do direito constitucional veio em 1215 na Inglaterra, quando, numa briga travada com os barões e prelados de sua época, foi vencido por essa nata social. Tendo sido vencido e por essa razão, foi obrigado a assinar a Magna Carta com 63 artigos em que se dispunha as garantias e limitações da autoridade real, né, reclamadas pelos nobres e religiosos, né? Não houve participação popular. Na realidade, isso foi uma exigência da casta social dos nobres, em que também, né, os religiosos daquela época não estavam fora, ou não estavam fora dessa redoma de poder. Então, por isso mesmo, né, o denominado príncipe João Sem Terra foi obrigado praticamente a abrir mão de algum de seus poderes para esses privilegiados daquela época. Nessa Magna Carta da nobreza e eclesiásticos ingleses, dois textos da carta merecem destaque, em que traduzem manifestações da liberdade política e da liberdade civil, né? Por exemplo, em seu parágrafo 12, diz o seguinte:
nenhum imposto ou obrigação será estabelecida senão pelo Conselho de Reino, composto de barões e de prelados. Quer dizer, na realidade, os privilégios que realmente quem queria usufruir de tudo isso era justamente os barões daquela época e os prelados, os religiosos, porque o povo, na realidade, ainda não tinha direito algum, porque essas modificações, essa Magna Carta do príncipe inglês João Sem Terra, não chegou realmente a alcançar a população, a pobreza daquele país. Outro parágrafo 39 aduz o seguinte: nenhum homem livre poderá ser preso, detido, privado de seus bens, posto para fora da lei ou exilado sem julgamento de seus pares ou por disposição de lei. Quer dizer, aí se estava vendo também exclusivamente os interesses do baronato, da nobreza inglesa e dos religiosos, em que a decisão caberia justamente a esse conselho que era formado justamente por essas pessoas. Então, o que eles, na realidade, não queriam é que seus interesses, a liberdade deles mesmos, viesse a ser perdida, nem tampouco os seus interesses, os seus bens, as suas propriedades viessem a ser tomadas e seus interesses viessem a ser contrariados. Na realidade, a Magna Carta protegia mais a casta social e os prelados da época do que a população pobre, que não era de forma alguma, né, o beneficiário final dessa Magna Carta elaborada pelo príncipe João Sem Terra, sob pressão dos barões da época e dos religiosos. Era essa a finalidade principal, a finalidade precípua dessa Magna Carta de 1215, composta por 63 artigos, né? Porém, ao longo dos anos, evidentemente, com o avançado tempo, a vida em constantes transformações, né? A monarquia foi perdendo o seu poder, porém, ainda hoje, lá na Inglaterra, é a família real que, na realidade, mesmo que figurativamente, ainda dispõe de muitas regalias e é extremamente adorada pelos seus súditos ingleses. É essa a realidade que a gente ainda vê, né, com o tratamento da família real lá na Inglaterra, né? Então, muita coisa mudou, evidentemente, né? Mas apesar da simbologia, ainda existe aquela reverência especial à família real da Inglaterra, não é? Mas, na realidade, o João Sem Terra, em 1215, ao ser obrigado a assinar essa Magna Carta, na realidade, ela era direcionada mais para o mundo eclesiástico e o baronato,
que propriamente para o povo inglês, que tinham os seus direitos vilmente aviltados. Como a gente já disse anteriormente, na realidade, essa magna carta, a intenção dela era justamente preservar os direitos, os bens, né? E todas as garantias, aquilo, digamos, que era de interesse dessa casta social, em que ali estavam unidos igreja e o baronato, né, religiosos e a nobreza, e isso realmente não iria beneficiar o povo de forma alguma, né, que tinha, na realidade, os seus direitos aviltados, quando bem a nobreza quisesse e entendesse. Então, minha gente, era isso que tinha a dizer nesse nosso primeiro encontro de hoje, né? E esperamos dar continuidade a esse mesmo assunto sobre o constitucionalismo, né? A sua origem, o seu avançar até chegarmos no mundo atual, em que realmente, né, a normatização constitucional ganhou novos contornos e o mundo jurídico tem na lei, na Constituição de cada país democrático, tem nessa norma agende, tem nessa norma positivista constitucional a sua lei maior, por onde toda a população deve seguir e obedecer. Isso, evidentemente, nos países onde se respeita o regime democrático do Estado de Direito. Então, por hoje, minha gente, é só, né? Faça o seu comentário, dê o seu like e se inscreva no meu canal. Então, até um novo assunto que brevemente estarei postando neste canal Ex Lege Advocacia, o canal do direito.